cheguei chutando aqui, ó. Boa noite a todos. A todos que estão aí, por favor, se aconcheguem, que estão entrando. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria muito grande estar aqui, na nossa casa. Nos sentimos, assim, bastante familiarizados com a energia de todos. A energia aqui é fenomenal. Então, a gente já está fazendo um exercício de se preencher com o que há de bom, né? Essa energia gostosa, é curativo. Eu vou falar do propósito da vida, mas o meu objetivo aqui é dividir com vocês a minha experiência. Para quem não me conhece, meu nome é Valdo Soares. Dia 9 de dezembro eu tive uma parada cardíaca e tive e tenho a feliz oportunidade e o privilégio de estar com vocês aqui ao vivo e a cores, porque caso contrário eu estaria talvez passando uma mensagem do plano espiritual, não talvez, né, para esse público, mas pelo menos para minha esposa. Eu falei que quando eu estivesse no plano espiritual eu ia puxar a perna dela. E eu vou aproveitar, nós colaboramos com a American Heart Association. Eles me pediram para mim compartilhar na mídia, e eles fizeram um trabalho com o Canal 9, e eles contam um pouquinho a história aqui. Depois eu complemento e a gente vai para parte... Estou errado aqui. Ok. Aqui. Então eu vou abrir aqui. Esse aqui está em inglês, tá? Mas eu vou contar aqui a história. Enquanto passa o comercial, nós vamos abrir aqui. Ok, comercial. Não precisamos ouvi-lo. Ok. Thank you. Valdo Soares is seeing coworkers for the first time since a near-fatal cardiac arrest in December. My friend performed CPR on me, saved my life. His life literally flashed before him during a company Christmas party. The last thing that I remember is just I felt like a wave here in my chest, but I didn't feel any pain. With no heart disease or other problems, Valdo was having sudden cardiac arrest. He fell unconscious. He woke up 2.5 days later in the hospital. He has no memory of what happened in between, but he knows his coworkers saved his life. I don't even have words to say that my life has a different meaning coming back from this. 3 work colleagues familiar with CPR were at the party too and immediately jumped in. Andre Marquez had last taken a course in high school. She started, yeah. She started. And then she asked me if I was ready to take over, and I was like, yeah, sure. And I took over and just worked. Most people feel helpless in such situations because they don't know how to perform CPR or they're afraid of hurting the victim. At the Heart Association, we like to say that any CPR is better than no CPR at all. Sherelle Razi teaches CPR for the Heart Association, which is urging people to learn the simple method known as hands-only CPR, performed to the beat of disco hit Staying Alive. So between the breastbone, you want to set up your hands correctly, arms straight, back straight, and you want to push down. Staying alive, staying alive, staying alive. Yeah. There are now ads like this one further encouraging knowledge of hands-only CPR. Disco can save lives. Yes. Locally, the Orange County school system is now requiring high school students to learn the method, and both Mayors Buddy Dyer and Teresa Jacobs say it's their vision for every citizen to be trained in the next few years. As for Valdo, doctors still don't know exactly what happened, but he's making a full recovery. It's surreal to hear that, like, you helped save someone's life. It's something else. Ok, so aí está a minha história. O que acontece, complementando, eu fiquei
11 minutos sendo assistido por esses 3 companheiros de trabalho, inclusive uma jovem que estava no consulado itinerante, passando, ela se sentiu, ela quis ajudar, ela tinha treinamento de CPR, né, esses primeiros socorros, e interessante que depois que chegou a ambulância, a Elaine, nossa querida Elaine aqui, ela estava com o 911 recebendo os comandos e ajudando o grupo, e eu estava realmente sem pulso, sem respiração, estava realmente, né, do lado de lá. E a ambulância chegou, eles demoraram mais uns 10 minutos para conseguir ter alguma estabilidade para me levar para o hospital, para não declarar morte no local, né? Então, eles saíram comigo quase, né, meia hora depois, ainda fazendo massagem cardíaca, me deram choque. Eu cheguei no hospital, pouco mais de meia hora depois, já com os órgãos em falência, e quando minha esposa chegou, os amigos mais próximos, os médicos deram somente 50% de chance de sobrevivência e confirmaram que eu ia ter, com certeza, sequelas cerebrais pela falta de oxigênio no cérebro por tanto tempo. Eles só não sabiam a extensão do problema. E aí foi aonde que veio todo o socorro das orações, das preces. Imediatamente, quando eu já estava caído ali, os companheiros de trabalho que não puderam ajudar, estavam em oração. Essa casa aqui, ia ter uma festa de Natal no próximo dia, essa família espiritual me levantou, me ajudou, os outros amigos do outro centro, família, claro. E o que eu queria passar para vocês é o que aconteceu do lado de lá, porque eu tive realmente essa, o que a gente chama de EQM, experiência quase morte, que em inglês é Near Death Experience, e eu tive a grata satisfação de ter essa memória do que aconteceu, porque foi um evento tão forte que eu tive essa experiência, queria compartilhar com vocês. É importante que a gente entenda, né? Nós estamos aqui num centro espírita, falando com pessoas que são espíritas ou simpatizantes, ou que têm algum conhecimento do espiritismo, que existe um desprendimento do nosso espírito, né? Nós somos um espírito encarnado num corpo, e nós temos essa relação espírito-corpo, mas quando você está num momento desse, existe um desenlace. Então, o primeiro momento que aconteceu comigo, eu não é aquele túnel bonito que o pessoal vê uma luz, na verdade o meu túnel era muito escuro, não tinha luz nenhuma, é uma escuridão total, como na minha terra se fala, um breu, né? E desesperador, muito apavorante, a minha situação mental, emocional, pânico. Eu, na verdade, estava captando a energia que estava ali, porque a gente fica desprendido, mas muito próximo ali do seu corpo físico. E eu senti que eu realmente estava desprendido, mas eu não conseguia ter controle sobre a situação. Eu sabia que eu estava numa situação desesperadora, tinha um sentimento que eu estava realmente lutando pela minha vida, mas o próximo evento daí eu estava no hospital, ainda nessa continuação, eu saí desse túnel, estava no hospital e eu continuei sendo assistido. Enquanto uma equipe médica estava fazendo o melhor que eles podiam no meu corpo físico, eu sentia a presença, eu não via a face, mas eu sentia a presença de uma equipe médica espiritual muito, muito concentrada, trabalhando em paralelo com a equipe no plano físico. Só que eles me passavam orientações e, nesse momento, eu acredito que eu recebi algum sedativo, né, que a gente precisa se acalmar também. A nossa realidade mental é a nossa realidade no plano espiritual também, não é diferente. Nós somos quem somos e continua. Só que, nesse momento, eu escutei muito, né, o Pira até falou aqui, foco. Nós temos que participar da nossa própria cura. E eu participei, eu recebi muita instrução, e quando eu cheguei no hospital, eles me colocaram numa coma e congelaram o meu corpo. Então, a minha realidade física, eu tive a parada cardíaca, eu apaguei,
e 2 dias depois eu acordei. Só isso. Mas a minha conscientização do que estava acontecendo comigo, a minha participação de todo o evento aconteceu imediatamente. Então, quando eu estava sendo assistido por espíritos iluminados, não era necessariamente porque eu sou uma pessoa merecedora, crédito, não tenho muito crédito, nada disso. Ao contrário, eu sou uma pessoa muito devedora e não tenho nada de especial. Nós todos temos e somos assistidos pela espiritualidade o tempo todo. Os momentos que nós mais precisamos, eles estão ali com a gente. Eu me senti, nesse momento, no plano espiritual, dentro de uma cápsula, como se tivesse realmente uma cápsula assim de cristal, alguma coisa muito transparente, e aquelas paredes elas iam engrossando, eu senti um calor grande, porque você está muito debilitado também espiritualmente. E as orações, elas vinham, eu via as luzes entrando assim, de fora para dentro, e aquele calor, aquela vibração de amor ia me refazendo. Eu imediatamente comecei a ter esse refazimento e poder focar realmente no que precisava ser feito e lutar pela vida. Estávamos lutando pela vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade, o privilégio de ter acordado quase 3 dias depois da coma, perfeitamente bem. Na verdade, quando eu acordei, estava minha ex-esposa e minha esposa juntos. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Acho que eu devo estar no túnel ainda. Mas, uma semana depois, eu já estava 100% já refeito. Os neurologistas e os vários cardiologistas que me atenderam não encontraram nenhum problema, nenhuma doença cardíaca comigo. Foi um problema elétrico. Eu tive uma falha elétrica no meu coração, não foi um infarto. Eles descobriram que o meu coração estava super sadio. Eu tenho uma saúde razoavelmente boa, não sou nenhum exemplo de saúde, mas também a gente procura não cometer excessos. Eu fui considerado no Dr. Phillips Hospital, ele falou assim, é um milagre, porque a gente esperava que você tivesse pelo menos alguma sequela motora, com certeza cerebral, tem muita gente que... a maioria desses casos, infelizmente, a pessoa falece mesmo. Porque 3, 4 minutos sem oxigênio no cérebro, você fica com uma situação, as células começam a morrer, Então, muito complicado. Então, que privilégio. Eu acho que eu não poderia deixar de aproveitar que a gente trabalha aqui, nesta casa, e eu diria que dessa minha experiência, aqui, eu atribuiria a 3 coisas importantíssimas. A nossa conscientização de sermos uma entidade espiritual antes de sermos uma entidade física, nós não somos só físicos, é um envelope, para que nós, se nós estivermos na situação, que nós consigamos ter mais possibilidade de trabalhar na nossa própria cura. E a gente ter mais paz também nesse momento. Segundo, as orações. As orações foram o remédio, a medicina da alma foram as orações. Porque quando eu ouvia foco, trabalhe com a gente, eu sentia que essas entidades, elas estavam sendo também fortificadas. Elas estavam trabalhando na possibilidade deles. Mas houve uma corrente tão forte, tão bonita e tão sincera de amor, para que eu não morresse, para que eu não desencarnasse, E então houve tanta sensibilização que isso foi transformado numa energia realmente de alto poder de cura. A minha conscientização, porque eu estou contando essa história, não estou aqui não estamos aqui inventando nada. Na verdade, eu até acreditei que eu ia ter
mais coisas. Na verdade, foi uma experiência muito simples. O que é muito forte é, e que isso a gente nunca vai deixar de estar sempre com a gente, né? Que é a terceira coisa, é a assistência do plano espiritual. Como que nós temos, não importa quem somos, o que fazemos, aonde estamos, nós temos a assistência e a misericórdia de Deus através desses amigos de luz, que me atenderam desde o primeiro momento, que me tranquilizaram, que conseguiram me levar até o hospital, igual a ambulância estava me levando fisicamente, eu estava sendo transportado e cuidado. E aí, graças a Deus, estamos aqui para contar a história. Mas o que me deixou bastante intrigado é o que veio depois, porque eu voltei à vida normal e tal, mas eu comecei a ter algum ataque de ansiedade em casa. Você fica naquele período de recuperação e tal, né? Já estou há 3 meses recuperado, mas ainda não estou 100% nativa, estou voltando 100% nativa. Mas me dava aquela ansiedade, porque eu falava assim, meu Deus, como que isso aconteceu, né? Eu poderia, as minhas chances de ter desencarnado eram tão maiores, e será, qual que é o propósito da minha vida? Qual que é a minha missão? Será que tem uma missão? E eu não estava sentindo, não estava caindo a ficha. Então isso gera muita ansiedade, eu comecei a ter isso com alguma frequência, a ver a cena se repetindo na minha cabeça, né? E pensando no que poderia ter acontecido, minha família e tal. E comecei a ler, né? Voltei à vida normal e tal, e aqueles ataques de ansiedade passaram, dispersaram um pouquinho, mas uma certa manhã, mas não tinha ido embora de vez, uma certa manhã, em casa, sozinho lá, me veio uma inspiração, assim, me veio de novo, qual será o propósito da minha vida? Porque, não, será que, o que isso tudo significa? Qual que é o significado disso tudo? E aí me veio um pensamento, abre a sua Bíblia. E a Bíblia estava em frente. Aí eu abri a Bíblia. E caí no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Eu já conhecia o Sermão da Montanha, mas como eu recebi aquela inspiração de ler, eu li com carinho e li de novo. Nossa, que interessante. Aí eu comecei a aplicar tudo aquilo em tudo que aconteceu. E aí eu consegui uma paz tão grande depois disso. Eu gostaria de compartilhar essa parte com vocês também, que é a parte mais, né, evangélica da minha experiência. Então, a primeira coisa que a gente vai passar pelas partes do Sermão da Montanha, depois no final eu falei assim, qual é a mensagem do Sermão da Montanha? Vós sois a luz do mundo, que bonito, né? Mas não é para mim, que eu não sou a luz do mundo. Jesus estava falando isso para quem? Para todos, né? Então, nós todos somos a luz do mundo. Vocês se sentem a luz do mundo? Como é que nós estamos na nossa luminosidade, né? Então, na verdade, aí eu me questionei, né? Porque a gente tem que se questionar. As coisas, para você conseguir esse estado de paz e para as coisas fazerem sentido, assim, peraí, eu não me sinto a luz do mundo. Então, acho que essa mensagem não é para mim. Porque, muito embora a minha história é interessante, mas é ótimo, bom para você. Muita gente não tem essa oportunidade. Mas aí Jesus, ele coloca as bem-aventuranças. E ele começa com essa primeira bem-aventurança. Que, na verdade, Jesus está estabelecendo de novo a lei do amor. Ele está pegando todos aqueles mandamentos, né, que veio desde Moisés, que a gente segue aquele código moral, e ele está dando aquela, né, como bom mestre, ensinando a gente qual é a condição do amor, qual a condição de ser luz. A gente tem que começar assim. Então, isso aqui é uma condição. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito?
Humilde. O que mais? Pobres de espírito. Simples, né? Simplicidade de coração, a humildade. Na verdade, por que essa é a primeira bem-aventurança? Porque para nós nos harmonizarmos, para a gente comungar com a paz de Deus, para que a gente tenha o reino dos céus dentro de nós, a primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira condição que nós temos que ter é a humildade. A humildade que é o contrário do orgulho. Porque o que acontece é que nós já somos espíritos encarnados e a gente se perde muitas vezes, a gente esquece de onde nós viemos, que nós somos e para onde nós vamos. E a gente começa a depender muito da gente. Então Deus, o relacionamento com Deus, esse relacionamento, né, que é essencial para a nossa vida, a gente começa a depender muito da gente. E Deus fica tipo assim em segundo plano. Isso é a gente perder essa humildade. A gente, quando se coloca numa posição de submissão, nós dependemos de uma força maior. E esse é o grande problema que nós temos. Que nós enxergamos a vida e sentimos a vida somente pelo que a gente vê, somente pelo que a gente sente. E a gente não consegue essa harmonia com Deus muitas vezes, porque falta essa humildade. E depois disso, ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí quando eu li essa bem-aventurados os que choram, aí eu voltei a pensar na minha situação, né? Que situação triste. E quantas pessoas, né? O irmão Pira aqui contou a história do genro dele, que desencarnou, recebendo o bebezinho em casa. Um outro companheiro aqui da casa, na quinta-feira, fiquei sabendo da história dele, perdeu o filho de 18 anos, também uma parada cardíaca, e tão jovem, né? E tantos outros casos, assim, tão trágicos, e com muita certeza seria a minha situação também. Mas por que Jesus diz que nós seremos consolados, né? Por que existe consolação nisso? Só, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa bússola, para quando a gente pega um texto evangélico, igual o Sermão da Montanha, por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem exatamente essas bem-aventuranças explicadas por Kardec e pela espiritualidade superior, e ela vai fazendo a lógica das coisas, e faz muito sentido. Então, eu consegui a luz, né? A luz é essa luz de a gente ter um pouco mais de sensibilidade, ter a lógica das coisas, porque que as coisas fazem mais sentido. Então, Jesus, quando falou isso, ele só podia estar se referindo a uma consolação de uma vida futura. Por quê? Porque se nós perdemos alguém querido agora, você vê como é que a gente já está viciado a usar o termo errado? Eu falei, nós perdemos. Porque a gente não perde. Porque a morte nada mais é que uma passagem, é uma experiência, é uma porta. A morte é tão natural quanto o nascimento. Então a gente não perde. Mas quando alguém muito próximo de nós deixa essa existência, volta para o plano espiritual, a gente sente um vazio muito grande. A dor é muito grande. E eu digo para vocês que o mais importante, voltando na minha experiência quase morte, é que na verdade eu não senti dor nenhuma. Momento nenhum. Não tem dor. E se o plano espiritual tivesse, né, feito tudo que eles podiam, falar assim, Valdo, desculpa, mas né, não deu. Então, vamos com a gente aqui e tal. E realmente, a gente, é natural, né? A gente sentia a falta da família e tal, mas a vida continua. A gente tem que ter essa paz da gente, e a gente tem que entender que nós temos um plano
de vida imortal para nós, e a nossa vida é imortal. A nossa passagem aqui é temporária. Então, enquanto nós estamos aqui, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Porque pode acontecer com qualquer um. O médico me disse que essa falha elétrica que aconteceu comigo acontece de 1 em 1 milhão de pessoas. Mas sabe o que acontece? 350 mil pessoas morrem nesse país por ano, 350 mil por ano morrem desse mesmo problema. Essa falhazinha que o ventrículo parou de bombar o sangue, falhou um impulso lá e parou, e a gente passa por isso. Então, se fosse a minha vez, eu digo para vocês de coração, eu estaria assim, eu me lembro, né? Você tem uma recordação emocional dessa parte, porque teve uma parte que estava muito assim, 50-50 mesmo. Eu acho que eu atingi um pequeno nível de paz que eu consegui passar por isso. E eu tenho essa convicção porque eu ainda me lembro das orientações desses mentores, né? Desses espíritos de luz. Isso significa que eu estava consciente, eu tinha alguma coisa boa estava acontecendo. E graças ao conhecimento da doutrina, a ter essa... Né, eu não diria que eu estava preparado, e tampouco eu tinha luz. Eu diria para você que era uma faísquinha. O que eu tinha, de contribuição minha, era muito, muito pequeno. Que eu errei muito na minha vida, erro menos, mas somos ainda muito imperfeitos, e vai demorar algumas encarnações para a gente, né, se melhorar bastante. Mas eu tinha uma faísquinha ali. Então foi uma mistura de todas aquelas orações, de toda aquela... Uma combinação de boas coisas. Igual a minha situação, de acordo com os médicos, foi uma combinação de várias coisas. Poderia até ser realmente que eu estava sedentário também, pode ser um pouco um problema de... Né, que eu não estava no melhor da minha saúde, não estava doente, mas também não estava no melhor da minha saúde, que eu poderia estar. Então, essa paz é a consolação. A gente precisa conquistar a paz interior enquanto nós estamos aqui. Agora, nesse momento, todos os dias. É um exercício que nós precisamos fazer. A gente precisa se conhecer, a gente precisa de ajuda para começar. Se a gente não consegue ter paz, a gente precisa de ajuda. E buscar essa ajuda, porque esse é o reino dos céus que mora dentro da gente. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Os mansos, de novo, né? Jesus está se referindo a essa mansidão, essa humildade. Ele se refere a essa resignação que nós temos que ter. Não tem como nós termos paz se nós não tivermos essa resignação, essa entrega, né? Nós temos que ter essa entrega. Porque a gente acha que nós estamos passando por certas dificuldades, tem sempre alguém para culpar. A gente culpa até nós mesmos, mas várias situações. E a gente não consegue entregar aquela situação para o Pai Criador, para aquele que é o dono de todas as nossas forças, né? Que é o Pai que dá toda a luz, que dá toda a força, que dá toda a vida. No momento que a gente fica com aquele peso só com a gente fica preso, a gente não se liberta. E esse é um movimento que a gente ainda está aprisionado. A gente tem muito esse orgulho, a gente tem muita vaidade, a gente pensa muito só na gente, a gente esquece que nós somos seres mortais quando nós estamos nessa encarnação física. Espiritualmente nós somos imortais. Mas enquanto nós estamos seres físicos mortais, é uma dádiva de Deus. Por pior que seja a nossa situação, nós estamos aqui com propósito. Kardec sempre fala na causa das aflições, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, que o que nós estamos passando é o efeito de uma causa. Então, se a gente não consegue encontrar causa nessa existência, é porque em outras existências existiu uma causa para que a gente estivesse passando por isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Aí, que justiça é essa que Jesus se refere, né? Será que é a justiça que nós conhecemos, né? Que esse que é o que é justo, o que é certo aqui? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, né? O apóstolo Paulo, ele sempre, uma das coisas que ele, né, que eu gravei bem, tantas coisas lindas que ele escreveu no Atos. Não se conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos, transformai a vossa mente, para que sintas toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus, aí fecha o parênteses do Paulo, né? A vontade de Deus é essa felicidade, a vontade de Deus é que nós sejamos, que nós façamos tudo aquilo que nós estamos destinados a fazer. Somos seres de luz. A nossa luz é tão forte que a luz de uma estrela não é nada comparado com a gente. Atravessa galáxias. O que aconteceu comigo, de novo, vou repetir, foi uma faísquinha. Eu falo isso de coração, não é falsa, não tem nada, é o sentimento que eu tive. Eu fui totalmente amparado. Eu estava totalmente dependente, a minha vida estava os meus amigos de trabalho, 3 amigos começaram a fazer o CPR, vocês viram a campanha da massagem no coração, não precisa nem fazer boca a boca, é só a massagem no coração mesmo, e eles fizeram isso imediatamente, tomaram essa ação, trabalho de ambulância, os médicos, tudo, a medicina trabalhou junto com o plano espiritual. E eu fui beneficiado. Mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é o quanto nós podemos fazer ainda. Para mim, eu vou passar minha vida inteira lembrando desse acontecimento e vou fazer o melhor que eu puder. E se acontecer de novo, eles colocaram um aparelhinho aqui, tipo um anjo da guarda, porque se o coração parar de novo, né, a gente está aí, cuidado. Até isso a gente tem a felicidade de ter. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente fala no Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como que a gente vai ser humilde de coração? Como que a gente vai ser manso? Como que a gente vai ser simples se a gente não consegue perdoar? A falta do perdão é uma prova muito grande, a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer esse exercício. Se nós temos uma dificuldade de perdoar, é porque o nosso orgulho ainda está muito mais pesado, né? A gente não consegue perdoar porque o nosso orgulho ainda está muito mais pesado do que precisava estar, e a gente não consegue se libertar. Porque como que a gente vai alcançar misericórdia? Como que a gente vai receber assistência divina, o amparo, se a gente está ainda preso a alguma coisa? Quanto mais a gente se libertar, quanto mais a gente tirar esse peso da gente, mais a gente vai estar com mais leveza. A gente precisa ter mais suavidade na vida. E a gente carrega um fardo que não nos pertence. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o momento que a gente conseguir fazer tudo isso, então vocês estão vendo, é uma sequência. Essas bem-aventuranças é uma sequência, é tipo é uma lição atrás da outra. E eu extraí essas, né, lendo as bem-aventuranças e sendo amparado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existem muitas outras lições que a gente pode personalizar, inclusive, nas nossas vidas. Mas quando a gente consegue ter essa harmonia com o Criador através da nossa humildade, simplicidade, não é aquela humildade também de a gente ser falsamente humildes, né? É aquela entrega, aquela resignação, é a gente entregar a vida a Deus todos os dias. E uma coisa que eu sinto que fez muita diferença, é uma das coisas que eu faço todo dia quando eu acordo.
Eu entrego a minha vida a Deus. Eu falo assim, Deus, a minha vida está nas suas mãos. Muito obrigado por esse dia. E quando eu faço essa entrega, eu realmente sinto uma conexão. E eu tiro um grande peso das minhas costas. Claro, sem perder a responsabilidade. Mas eu sinto essa... Eu sinto mais leveza quando eu faço isso. E virou um hábito gostoso de se ter. Às vezes me falta palavras na minha oração, mas isso nunca falta. Às vezes a gente aprende com os nossos pais, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí, quando nós estivermos fazendo todos esses movimentos, todos esses exercícios, a gente vai fazer o que Jesus fazia. E Jesus era um pacificador, não somente mestre ensinando a gente, mas ele curava, pacificava, trazia paz, trazia amor, trazia o entendimento. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. E não é difícil fazer. Só para fazer referência a uma coisa muito bonita que o Dalai Lama disse, que eu acho assim fantástico. Que ele diz o seguinte, o mundo não precisa de pessoas de sucesso. Não precisamos de pessoas de sucesso. Infelizmente, a gente tem muito disso, né? O que a gente procura ter muito sucesso na vida. A gente procura viver uma vida naquela rotina que a gente precisa ter o sucesso. E às vezes a gente confunde felicidade com sucesso. E continuando o que o Dalai Lama disse, é o seguinte, que o que o mundo precisa são de pacificadores. De pessoas que tragam a cura, pessoas que leiam mais, precisamos de amantes de toda a natureza. O universo precisa dessas pessoas desesperadamente. E quando a gente fala de cura, nós não estamos falando dessa cura paranormal, nada disso. Nós estamos falando da cura com um sorriso. A cura com você conseguir levantar uma pessoa que está caída, basta você querer. Basta nós querermos. Basta nós queremos. Olha só que uma corrente de orações fez com a minha vida. Veja o que é a força. Eu tenho certeza absoluta que o plano espiritual não ia... Eu nem sei se eles tinham... eu não sei exatamente qual que era a programação do plano espiritual. E, na verdade, não é importante saber qual que é a programação do plano espiritual. Porque se a gente ficar pensando qual que é a programação da minha vida, eu não vivo a minha vida agora. Mas eu tenho certeza e convicção. As orações, esse sentimento da gente de compaixão, eu recebi tanta compaixão para que a minha vida não fosse abreviada naquele momento, que eu continuasse, que eu ainda sinto em todas as minhas fibras. É como se eu estivesse, né, a gente tem uma vida diferente agora. E foi isso que fez a diferença. É aquele desejo do coração. Então a oração, mesmo que a gente não possa fazer a caridade material, se a gente puder fazer essa caridade moral com as pessoas, com o mundo, com as pessoas da nossa família, com as pessoas que a gente não gosta, é uma das melhores caridades que a gente pode fazer. Uma oração de coração para Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando a gente se torna um discípulo de Jesus, que a gente realmente coloca tudo em prática, porque se a gente colocar tudo aquilo em prática, nós já estamos fazendo, né, seguindo os passos dele. Que ele disse, se queres me seguir... Vocês lembram o que eles falam depois disso? Se queres me seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, me siga. Porque esse é o grande problema. Nós queremos ser, né, não igual a Jesus, mas a gente quer fazer as coisas que ele nos ensinou. E ele coloca isso como condição. Todos nós, ele mostrou que, né, que nós temos a capacidade de carregar a nossa própria cruz e nós podemos ser essa luz do mundo que a gente almeja ser.
Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Não é bonito isso? Vós sois o sal da terra. Toda vez que eu leio isso, eu me lembro do nosso querido Raul Teixeira. Palestra muito bonita. Vou colocar o Sal da Terra, Raul Teixeira, no YouTube, vocês vão encontrar uma palestra muito bonita dele. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que a gente pode traduzir isso, né? Agora a gente vai trazer um pouquinho duas questões do Livro dos Espíritos aqui. Na questão 932, Kardec pergunta à espiritualidade: por que no mundo o mal tem tanta influência? E a resposta dos espíritos, muito simples: é porque o mal é audacioso. E os bons são tímidos. São tímidos. Nós somos tímidos, né? Mas quando os bons quiserem, eles triunfarão. Faz muito sentido, porque a gente tem muito essa questão da indiferença, né? A gente procura viver a nossa vida e tal. A gente até faz caridade, a gente faz as coisas boas, mas a gente não... às vezes vive muito mecanicamente. Fazem coisas simples, sabendo de novo que a gente vive. Eu vou voltar na minha faisquinha. A faisquinha é minha, então posso falar dela, né? Não, porque se não tivesse nem aquela faisquinha, não ia acontecer nada, né? Talvez a minha esposa estaria lá enchendo o saco dela, puxando a perna dela lá do outro lado. Que eu acho que eu não ia ter muito mérito para estar passando mensagem aqui nessa casa. Mas se eu pudesse, eu gostaria de continuar a ser trabalhador do outro lado. Isso é muito bom. A gente não vive a vida completa, né? Essa luz toda. Então a gente tem que se dar conta disso. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, assim uma mesa, né? Assim ilumina todos os que estão na casa. Faz totalmente sentido isso? Aí na pergunta 642 do Livro dos Espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que vocês acham? Não, né? Está vendo como vocês estão? Tá certo, é isso mesmo. Não. Cumpre fazer-lhe o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso está nas Leis Morais, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Aí, Emmanuel diz o seguinte, em uma das suas mensagens: a semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Finalmente, para encerrar, meus queridos: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Este é o propósito da nossa vida. Esse é o significado da nossa vida. Eu não sei se a minha faisquinha vai crescer muito, mas eu sou muito grato por me dar conta que ela existe. A minha obrigação, a minha responsabilidade é trabalhar isso todos os dias. Não é ser perfeito, porque nós aprendemos que o bom espírita e o bom cristão é aquele que procura se melhorar todos os dias, se dá conta das suas imperfeições, mas procura trabalhar nisso. Porque quando a gente faz isso, a gente faz que a nossa luz ela cresça. E quando nós pedimos a Deus a sua misericórdia, a gente nem precisa pedir, porque a misericórdia já está ali. Vamos ser a luz do mundo? Muita paz para todos. Obrigado.